Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Meus queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Profeta Daniel, capítulo 1. E faremos a leitura de todo este texto. Lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, para a gente considerarmos juntos esta passagem. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa do real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Amém. Bom, hoje eu quero conversar com você sobre o tema fidelidade inegociável. Há um ditado brasileiro
muito comum que todo homem tem o seu preço. Pessoas que pareciam íntegras, sendo guindadas a uma posição de destaque, diante de muitas oportunidades e vantagens, diante de propostas eloquentemente sedutoras, acabam cedendo. Alguém já disse, e com certa razão, que o homem, via de regra, não negocia seus princípios na hora da crise, mas tem muita facilidade de fazê-lo na hora da prosperidade, da fama e da riqueza. Mais pessoas caíram no topo da pirâmide do que na base dela. Então hoje, à luz desse jovem, ou desses jovens aqui, eu quero destacar dentre os 4 Daniel, observar com você 3 verdades. Primeiro, Daniel foi fiel apesar de um passado de dor. Segundo, Daniel foi fiel apesar de um presente de grandes oportunidades. Terceiro, Daniel foi fiel apesar de um futuro esplendoroso de glória. Não basta começar bem uma carreira, é preciso encerrar bem a carreira. E eu queria então considerar com vocês esses 3 aspectos. Primeiro, Daniel fiel apesar de um passado de dor. Bom, você compreende bem a história bíblica, de como o Reino do Sul, mesmo diante da decadência do Reino do Norte, que foi levado ao cativeiro em 722 pela Síria, não aprendeu a lição, porque este fato ocorreu no governo de Ezequias, rei de Judá. E Ezequias recebe uma ordem de Deus: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E nos parece que ele não obedeceu a esse comando, porque o seu filho, que nasce 3 anos depois dele ouvir esse desiderato divino, chama-se Manassés, que começa a governar com 12 anos e vai ser o pior rei da história de Judá. Assassino, feiticeiro, astrólogo, idólatra, que vai encher Jerusalém de sangue, inclusive mandando serrar ao meio o profeta Isaías. Nessa esteira vem homens terríveis, que foram levando a nação à apostasia. E então o juízo de Deus desceu sobre Jerusalém e Judá. E no ano 606, Nabucodonosor entrincheirou a cidade de Jerusalém. Não conseguiu invadi-la nesta época, mas elevou alguns vasos do templo. E levou inclusive alguns jovens da realeza e da nobreza de Jerusalém. Depois, em 596, um outro cerco. Mas em 596, um segundo cerco, em 586, a cidade de Jerusalém cai nas mãos da Babilônia e a cidade é destruída. Dentre esses jovens que são levados, está Daniel. E eu fico imaginando as reminiscências de Daniel lá na Babilônia, sabendo que o seu povo vai ser atacado, sabendo que o templo vai ser destruído, sabendo que a nação vai cair debaixo do poder do império caldeu, do império babilônico, sabendo que as crianças iam ser massacradas, que as jovens iam ser forçadas, que os velhos iam ser pisados como lama nas ruas, e que o povo seria arrancado da sua terra para ser levado para uma amarga escravidão.
Quem foi levado nessa circunstância e sobreviveu à fome e à espada, diz o Salmo 137, que eles se assentavam às margens dos rios da Babilônia e dependuravam suas harpas nos salgueiros e só conseguiam chorar. O sentimento que vinha no coração deles era de uma vingança. Tomora, ó Babilônia, que alguém pegue os seus filhos e esmague a cabeça deles numa pedra. Mas apesar desse passado de dor, diz a Bíblia que Daniel não se corrompe. Esse Daniel que tinha qualidades tão importantes, ele não se corrompe. Apesar de estar numa terra de feitiçaria e idolatria, ele não se corrompe. Então, primeiro aprendizado aqui importante. O pensador John Locke estava completamente equivocado quando ele disse que o homem é um produto do meio. Isso não é verdade. O meio é que é produto do homem. Daniel estava no pior lugar para se estar. E ele manteve-se fiel. Não é o lugar que faz você, é você quem faz o lugar. Você pode escolher ser diferente do meio em que você vive, na sua escola, na sua empresa, lá no comércio, lá na indústria, lá onde você trabalha, na sua vizinhança, no seu bairro, no meio dos seus parentes. Você pode escolher ser diferente. E esse é um princípio, irmãos, fundamental. Quando você percebe hoje que quantas pessoas crentes criadas na igreja, por frequentarem ambientes hostis, ou num centro universitário, ou no seu trabalho, ou nas suas amizades, acabam cedendo aqui, cedendo ali, cedendo acolá, e de repente perde os seus princípios, perde os seus valores, perde a sua fé. Perde a sua integridade. Pois Daniel nos ensina que é possível ser fiel, apesar de um passado de dor. Mas a segunda lição que eu acho que fica evidente nesse texto, é que Daniel é fiel a Deus, apesar de um presente de grandes oportunidades. Confiram comigo, por gentileza, o que está escrito nos versos 3 e 4, porque há uma ordem a Aspenaz, chefe dos eunucos, para que neste saque de Jerusalém, não apenas riquezas do templo, mas riqueza da juventude, dos nobres, da família real, fossem trazidos para a Babilônia. Nabucodonosor era um estadista, diferentemente da postura do Império Assírio, que quando chegava numa cidade, massacrava tudo, matava todo mundo, empilhava as cabeças na porta da cidade e arrasava tudo. Não, ele era estrategista, o Nabucodonosor, um grande administrador, é bem verdade. Construiu a grande Babilônia, os jardins suspensos, que eram das 7 maravilhas do mundo antigo. Qual era o pensamento dele? Ao conquistar um povo, ele pegava a nata desse povo, os jovens mais ilustres, com características as mais excelentes, trazia para a Babilônia, dava um banho de cultura, ensinava a língua, ensinava a cultura, mudava os nomes, dava uma nova roupagem na mente deles, para que esses jovens governassem sobre o seu próprio povo que fora escravizado. E desta maneira ele mantinha esse vínculo entre os cativos dominantes e os cativos dominados. E se você perceber comigo, esses 4 jovens são escolhidos pelo rei, sem Enem, sem vestibular, para fazer a melhor universidade do mundo da época, era Harvard da época. Tudo bancado pelo governo, comida da melhor, vinho que o próprio rei bebia, eles poderiam beber, com uma promessa: depois que vocês terminarem o curso de 3 anos, curso intensivo,
vocês vão assistir no palácio. Emprego garantido, primeiro escalão do governo. Eu fico imaginando que qualquer jovem que não tenha princípios como Daniel os tinha, poderia pensar, olha como é que Deus é bom. Olha a bondade de Deus comigo. Olha como é que Deus me ama. Estou ganhando, não vou ser massacrado. Estou sendo tirado antes da crise maior chegar. Vou estudar na melhor escola do mundo. Bolsa integral, inclusive para comida e para bebida. E emprego garantido no mais poderoso império do mundo, no primeiro escalão do governo. Quem não quer uma coisa melhor do que essa? Quem espera mais? Tem um ditado que diz assim: todas as maçãs do diabo são bonitas, mas elas têm bicho. As vantagens do mundo são mais perigosas do que a espada do mundo. Mais pessoas negociaram seus princípios e valores com as propostas vantajosas do que com as ameaças. Então notem vocês que esses jovens passaram por 3 exames: qualidades sociais, linhagem real e dos nobres. Qualidades físicas e morais, sem nenhum defeito, de boa aparência. Qualidades intelectuais, instruídos, doutos, versados e competentes. No versículo 4, lá no finalzinho, está determinado aí que eles têm promessa de garantia de trabalho. E que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Não é a terceira instância do poder, não. Assistirem no palácio do rei, assessores do rei. Agora, olha o versículo 5 comigo. Aí não é sugestão, aí não é recomendação, está escrito: determinou-lhes. E determinou o quê? A ração diária, das sinas e iguarias da mesa do rei e do vinho que bebia. E que assim fossem mantidos 3 anos. Agora, veja você que um jovem ou um cristão sem princípios sólidos, plantados na verdade, pode dizer, é mais uma bênção. É mais uma bênção. Eu não sei como é que eram essas iguarias da mesa do rei, mas devia ser coisa muito boa, não? Se você lembrar lá do faraó do Egito, ele tinha um padeiro-chefe e tinha um copeiro-chefe. Tudo que chegava na mesa dele passava pelo filtro de profissionais mais elevados, que tinha o compromisso de manter o padrão do que era colocado na mesa e a qualidade do que era colocado na mesa, sem nenhum risco. Então, você percebe o seguinte, que parece que está tudo dando certo, para um jovem ou para um cristão que não tem valores absolutos. Agora, qual era o problema? Confiram comigo. O primeiro problema foi chamado de aculturação. Olha o versículo 6 comigo. Entre eles se achavam 2 dos filhos do Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, e aí você vai ler uma coisa interessantíssima. Os nomes que eles tinham, todos eram ligados ao nome de Deus, o Deus verdadeiro. Os nomes que receberam, todos eles tinham a ver com divindades pagãs da Babilônia. Então, a primeira coisa que Nabucodonosor fez foi o seguinte: olha, para vocês assistirem no palácio de Faraó, para vocês ganharem primeiro escalão do governo na Babilônia, para vocês usufruírem as vantagens que eu vou lhes oferecer, em primeiro lugar,
vocês têm que tomar um banho da cultura e da religião da Babilônia. Vocês têm que abrir mão de Jerusalém, abrir mão da palavra de Deus, abrir mão dos princípios de Deus, abrir mão da fé que vocês têm no Deus que vocês creem, abrem mão de tudo isso. Nós vamos repaginar vocês. Nós vamos dar um banho de cultura babilônica em vocês. Nós vamos formatar de novo a mente de vocês. Nós vamos plantar novos valores na vida de vocês. Nós vamos arrancar de vocês tudo que foi plantado pelos seus pais e tirar tudo isso e colocar coisa nova na mente de vocês. Aqui está, meus irmãos, penso eu, o grande problema das vantagens do mundo. Porque o mundo oferece uma vantagem para você e suga sua alma. Ele oferece o mundo para você e você perde a sua alma. Então, cuidado com as supostas vantagens do mundo. Agora, o grande aspecto, e eu chamo a sua atenção para o verso 5, comparando com o verso 8. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia. Agora, vamos ler comigo o verso 8, todos nós, vamos juntos? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por que Daniel se recusa, resolve firmemente não fazer isso? Porque não era uma questão apenas de comida boa, ou de vinho da melhor qualidade. É que tudo isso era sacrificado aos ídolos. Participar daquela mesa era dizer o seguinte: eu tenho que abrir mão dos valores de Deus, eu tenho que abrir mão da palavra de Deus, eu tenho que abrir mão dos preceitos de Deus, mas eu não tenho escolha. Eu estou aqui como um escravo. Quem determinou foi o rei. Então Deus há de me desculpar porque eu não tomei essa decisão por iniciativa minha. Eu estou sendo obrigado a fazer isso. Ele resolve firmemente não contaminar-se, correndo riscos, enfrentando ameaças. A questão é, até que ponto vai a nossa fidelidade? O quanto você e eu estamos prontos ou dispostos a pagar um preço, ou um alto preço, para mantermos-nos fiéis? Até que ponto você está disposto a correr risco de perder seu emprego, salário alto, status, posição, reconhecimento, fama, glória do mundo, em virtude da sua fidelidade a Deus? Agora, notem comigo que Daniel não foi só corajoso, porque coragem sem prudência é loucura. Loucura. Então, confira comigo o verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Pense comigo nessa seguinte cena. O cara chega para ele e fala: olha, aí a comida. Eu não como essa comida. Aí o vinho. Esse vinho eu não bebo. Mas foi o rei que mandou. Azar do rei. Eu não como, eu não bebo, pronto. Sou crente. O que vocês acham que aconteceria com ele? Bom, é óbvio que nem sobreviver ele conseguiria. Seria morto. Inexoravelmente, ninguém questionava uma ordem na Nabucodonosor, o cara mandava no mundo. Ele resolveu corajosamente não contaminar-se, isso é compromisso do coração. Agora, a estratégia, a metodologia, a forma, o método que você vai usar precisa vir envelopado por sabedoria, por humildade. Ele pediu.
Então, irmão amado, ser fiel a Deus não significa ser arrogante. Ser firme não é sinônimo de ser tolo. Porque se ele falasse isso, azar do rei, isso aí eu não vou comer, não vou beber, ele teria morrido, desculpem da expressão, como um tolo, e não como um mártir do cristianismo, ou da fé do povo de Deus. Eu estou falando cristianismo aqui de forma anacrônica. Então é preciso que você tenha sabedoria para lidar com as pessoas que pensam diferente de você. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá na sua empresa, lá na sua indústria, lá na sua parentela, lá na sua vizinhança. Pois bem, vamos ver agora o último ponto, a última área, o último ponto, então, que ele foi fidelidade inegociável, apesar de um passado de dor, apesar de um presente de oportunidades, finalmente, fiel, apesar de um futuro de glória. Diz o texto que Daniel faz uma proposta, porque o camarada, quando Daniel pediu para ele, falou: camarada, você está me botando numa encrenca, o rei está de olho em vocês, se vocês não comerem a melhor comida aqui da mesa, daqui a pouco vocês estão aí todos desfigurados, emagrecidos, esquálidos, caquéticos, e a minha cabeça rola. Aí o Daniel diz: experimenta, gente, eu peço, nos dê só legumes e água, daqui 10 dias você dá uma olhadinha na gente. Se a nossa aparência não tiver melhor, então aí não tem jeito. Agora, você acha que Daniel fez isso da cabeça dele? O que está por trás disso, meus irmãos, é compromisso com Deus, é intimidade com Deus, é vida de oração, é certeza de que ele pode pedir um teste e Deus vai honrá-lo. E eu quero encorajar você, meu amado irmão, se preciso for, faça prova de Deus, por fidelidade a Deus, que Deus nunca desampara aqueles que nele esperam, Deus não deixa a sua palavra cair por terra, nem de cumprir suas promessas. Deus é fiel. Está lá em 1 Samuel 2,30, aos que me honram, eu honrarei. E aí diz a Bíblia que ele caiu nas graças dessa equipe da cozinha, dessa equipe lá da mesa do rei, e depois de 10 dias eles estavam com a aparência melhor, e então puderam passar os 3 anos sem se contaminarem. Sem se contaminarem. Na Babilônia, as provas não eram escritas, eram entrevistas pessoais, eram provas orais. Talvez fosse tão bom voltar um pouco disso. E o que é curioso, que quem foi a banca examinadora da conclusão do curso foi o próprio imperador, foi Nabucodonosor. E diz a Escritura que, dentre todos os sábios, os magos, os doutos, os encantadores que haviam em todo o seu reino, esses moços foram encontrados 10 vezes mais sábios. Agora não tenho dúvida disso, não é porque eles tinham um QI mais elevado que os outros, não. Tem mão de Deus nisso. Se você honrar a Deus, Deus vai honrar você. Quem não está disposto a enfrentar riscos por causa da sua fé, precisa perguntar se verdadeiro tem essa fé. Se você só é fiel a Deus quando está tudo bem, você tem que questionar a sua fé. Se uma pandemia bota em xeque a sua convicção, a sua certeza, você tem que questionar a sua fé. E diz a Escritura que Deus, além de dar sabedoria a Daniel, ainda dá para ele a bênção de interpretar, conforme o versículo 17,
Mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. E eu quero concluir com o versículo 19 e 20, porque você vai encontrar que eles então passam a servir. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o reino. Agora notem, porque não poderia ter uma conclusão melhor do que esta. O versículo 21 diz que Daniel foi maior do que a Babilônia. A Babilônia caiu. Esse mega poderoso, magnificente, esplêndido império ruiu e caiu nas mãos do império Medo-Persa. Mas está escrito no versículo 21, Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Ele vai ser nomeado um dos grandes líderes do próximo império. Foi maior do que o império babilônico, porque honrou a Deus na escassez, porque honrou a Deus nas provas, porque honrou a Deus no sucesso. Deus o honra. Deus o honra. Então, meu amado irmão, deixa eu lhe dizer, nós estamos passando um momento de crise. É verdade, não dá para negar isso não. Mas a crise vai passar. O Brasil vai melhorar economicamente, vai sair desse buraco. Vai sair. Quem fechou as portas do seu comércio vai voltar a abrir. Deus vai dar criatividade. Quem ficou desempregado vai arrumar um novo emprego. Quem teve uma queda no seu orçamento vai dar uma melhorada aí, vai ficar melhor do que estava agora, antes dessa crise. Agora preste atenção nisso. Você não pode ter preço. Você precisa continuar sendo fiel ao seu Deus. Na hora da crise e na hora da fartura. Não negocie princípios por vantagens humanas, nem por pressão. Não negocie princípios. Mundo afora, irmãos, tem gente igual você e eu, que está sendo preso por ter uma Bíblia. Hoje, no mundo afora, tem gente sendo preso, torturado, porque diz que crê em Jesus. Aqui no Brasil tem jovens crentes que estão sendo achincalhados numa escola, numa universidade, que simplesmente diz que é cristão. Então permaneça firme, ainda que você seja humilhado, zombado, escarnecido, permaneça firme. Se amanhã Deus elevar você, permaneça firme. Permaneça firme. Fidelidade inegociável. Apesar de um passado de dor, apesar de um presente de oportunidades, apesar de um futuro de glória.